Oi, o meu nome é Gabriela Valcanaia, eu sou iluminadora na cidade de Curitiba, no Paraná. A primeira coisa que vocês pediram para eu iniciar... Oi, o meu nome é Gabriela Valcanaia e eu sou iluminadora na cidade de Curitiba, no Paraná. O primeiro tópico que vocês me pediram para falar é sobre as minhas origens e como eu comecei a trabalhar com teatro e com as artes cênicas. Eu comecei em 2012 no curso técnico de atuação que eu fiz em Joinville, em Santa Catarina. Esse curso era proposto pela Casa Teatral, uma companhia bem importante da cidade, e era proposto pela professora Daniele Pamplona. Quando eu terminei o curso técnico de teatro, eu ingressei no bacharelado em artes cênicas. Oi, meu nome é Gabriela Valcanaia, eu sou iluminadora na cidade de Curitiba, no Paraná. Eu vou começar falando sobre as minhas origens e como eu comecei a fazer teatro e trabalhar com as artes cênicas. O meu processo de formação se iniciou em 2012, quando eu ingressei em um curso técnico de atuação na cidade de Joinville, em Santa Catarina, onde eu nasci. Esse curso era proposto pela Casa Teatral e coordenado pela professora Daniele Pamplona. Eu me formei nesse curso em 2014 e é bem importante falar sobre esse curso técnico porque ele tinha uma proposta de, além de aplicar uma metodologia prática, como o curso técnico prevê, ele também tinha uma abordagem teórica bastante embasada e ele propunha que a gente tivesse uma formação além somente da área de atuação. A gente também tinha experiências com produção, iluminação, com a área de... Oi, meu nome é Gabriela Valcanaia e eu sou iluminadora na cidade de Curitiba, no Paraná. O primeiro tópico que vocês me pediram para mencionar é sobre a minha formação e origem. A minha formação começou em 2012, quando eu ingressei em um curso técnico de atuação na cidade de Joinville, em Santa Catarina. Esse curso era proposto pela Casa Teatral e coordenado pela professora Daniele Pamplona. Nesse curso, eu tive, além da prática de atuação, também uma experiência bastante embasada com a teoria e tinha uma proposta de que a gente tivesse experiências com outras áreas das artes cênicas que não apenas a atuação. Foi nesse contexto que eu fiz a minha primeira oficina de iluminação e onde eu tive experiências com a área de produção cultural. Quando eu me formei no curso técnico, eu também concluí o ensino médio e me mudei para a cidade de Curitiba, onde eu comecei a fazer o bacharelado em artes cênicas na FAP. Isso foi em 2015. Logo depois, quando eu me formei no bacharelado, eu ingressei em seguida na licenciatura em teatro na mesma universidade. E é assim, pensando esse processo bastante multidisciplinar, que eu fiz a minha formação e construí a minha carreira enquanto iluminadora e também como professora de luz. Durante o período de pandemia, eu desenvolvi trabalhos na área de produção e escrita de projetos. E eu gostaria de dar bastante ênfase nesse processo multidisciplinar, porque eu acho que ele define bastante de como são as características do meu trabalho. Eu sempre gosto de dizer que eu sou atriz de formação, diretora, arte educadora, produtora cultural e iluminadora. Para mim, a produção, a direção e a iluminação são eixos que eu utilizo para conseguir viabilizar as minhas ideias, tanto para explicá-las para outras pessoas, quanto para eu conseguir realmente colocá-las no mundo. Eu entendo que esses três eixos eles são super importantes para definir o meu trabalho, para caracterizar como é o modo que eu gosto de trabalhar também, de um modo participativo, colaborativo, um modo que põe a mão na massa. Durante o bacharelado em artes cênicas, eu pude atuar entendendo bastante a relação prática e principalmente criativa da direção com a iluminação, num trabalho conjunto e de parceria. Seja nos momentos em que eu estava desenvolvendo a função de direção, e aí eu podia também pensar de que modo a iluminação entrava no meu pensamento enquanto diretora, e também no processo de participar de montagens que eram dirigidas por colegas, e que nesse momento, quando eu atuava apenas como iluminadora, eu pude começar a compreender o modo como a iluminação ela é um agente ativo, principalmente dentro da cena contemporânea. E aí foi nesse momento em que eu entendi como explicar, como apresentar as minhas propostas de luz como elementos estruturantes da cena, e não apenas como um caráter estético, externo da cena, né? Uma parte realmente estruturante e estrutural da cena contemporânea.
Então, dessa forma bem interdisciplinar, pensando várias áreas de atuação, é que eu desenvolvi o meu trabalho dentro da universidade e que esse trabalho também foi o que eu consegui aplicar durante praticamente 2 anos, depois de ter saído do bacharelado, né, e antes do início da pandemia. Uma outra característica que vocês me pediram para mencionar aqui são as referências do meu trabalho. E eu queria aproveitar esse espaço, então, para dizer sobre referências que são, na verdade, mulheres iluminadoras aqui da cidade. Queria mencionar o nome de algumas delas aqui. A professora Nádia Luciani, que é a professora aqui na Unespar, a Nádia Naira, iluminadora da CIA Brasileira de Teatro, a Lucre Regiane, a Fábia Regina, a Semi Monastier, a Tainara Siqueira, a Bia Flora, técnica recém-contratada da Unespar, e a Milena Sugiyama, minha parceira já de longa data. Eu tô falando dessas mulheres e principalmente da professora Nádia Luciani e da Nádia Naira, porque o trabalho delas me inspirou e me inspira, seja nos momentos em que eu trabalhei enquanto assistente, enquanto parceira de trabalho, e também nos momentos em que eu fui aluna junto com algumas delas, e aluna de algumas delas, né? No caso da professora Nádia Luciani. O trabalho da professora Nádia Luciani tem muito a ver com uma pesquisa teórica a respeito da performatividade da luz, onde tive bastante encontro em uma pesquisa que eu pude inclusive colaborar. Vou falar um pouco mais disso mais adiante. E o trabalho da Nádia Naira tem a ver com pensar qual é a participação da luz dentro da cena contemporânea, de entender a luz como um elemento da construção da cena, né? E aí, o que eu entendo então é que esse trabalho desenvolvido por duas mulheres aqui da cidade são, na verdade, bastante complementares. Um pensando um aspecto mais acadêmico, teórico, refletindo conceitualmente sobre a cena, o outro um trabalho desenvolvido ao longo de quase 30 anos de prática. O nome das outras mulheres que eu mencionei também são super importantes, porque é com todas essas mulheres que eu tive a oportunidade de desenvolver projetos em que a gente conseguiu dar vez e voz às histórias das mulheres iluminadoras e técnicas de luz da cidade. E é assim que eu entro também no tópico que vocês pediram para mencionar, que são os principais projetos que eu participei. Eu vou começar então com o Autobiografia de Todas Nós. Um projeto que foi aprovado pela Lei Aldir Blanc de Incentivo à Cultura no ano de 2020 e que foi viabilizado, né, colocado em prática no ano de 2021. Esse trabalho previa dar visibilidade, né, escuta às histórias das mulheres iluminadoras e técnicas de luz aqui da cidade. Através desse projeto, a gente criou um site, todasnós.art, em que a gente fez um mapeamento das iluminadoras e técnicas de luz aqui da cidade. A gente também produziu um documentário chamado Depois de Nós. Eu tive a oportunidade de escrever um ensaio que se chama A História de Quem é Juno Breu, e a gente também produziu várias rodas de conversa em que a gente conseguiu pensar sobre o processo de formação de mulheres iluminadoras e técnicas de luz, e também pensar sobre os aspectos de perigo, as violências de gênero que a gente fala, e que eu desenvolvi, depois virou vários outros projetos, também eu vou falar um pouco mais à frente. Mas essas rodas, além de terem uma continuidade dentro do meu trabalho de pesquisa, também tiveram vários efeitos importantes na sociedade. A gente teve um movimento bastante grande de reflexão dentro dos homens que fazem parte dos grupos de iluminadores aqui da cidade, e tudo isso parte dessas rodas de conversa e do projeto que a gente tão carinhosamente produziu. Depois da autobiografia, também teve o projeto Mulheres na Técnica, que eu participei como convidada, eu não fui proponente desse projeto, como foi o caso da autobiografia, em que eu e a Nádia Naira trabalhamos em autoria e fizemos a produção. Mas o Mulheres na Técnica foi feito pela Nádia Naira, a Lucre Regiane e a Fábia Regina, e ele previa a formação em segurança no trabalho para que mulheres aqui da cidade pudessem tirar a NR35 e a NR10 para o trabalho em altura e trabalho com eletricidade. Então o projeto delas viabilizou que a gente tirasse essas normativas de segurança, né, essas normas reguladoras, de maneira gratuita, e também previu várias rodas de conversa pensando em como a gente pode
adaptar de maneira segura os conhecimentos que a gente recebeu por essa formação técnica e aplicar diretamente no nosso dia a dia. Também pensar em estratégias para tornar os nossos trabalhos cada vez mais seguros e que teve também uma resposta bastante interessante, porque esse trabalho resultou em uma ação que a gente está desenvolvendo agora, de visita aos teatros aqui de Curitiba, para a gente conseguir fazer laudos técnicos, entendendo quais são os principais riscos e encaminhando possíveis adaptações para que esses teatros se tornem realmente espaços de trabalho mais seguros. Isso é uma medida bastante importante porque ela não chega e não se encerra só em nós, mulheres, e principalmente não só nas mulheres que participaram do projeto, mas que chega, na verdade, em todas as pessoas que trabalham com luz e com teatro na cidade de Curitiba. E que tem, né, um trabalho que vem a partir do que a gente produziu na autobiografia de todas nós. Além desses 2 projetos, eu também tive a oportunidade de ser colaboradora do LABIC, Laboratório de Iluminação Cênica, que é coordenado pela professora Nádia Luciani e que eu tenho a oportunidade de participar desde 2019. Com o LABIC, eu tive a oportunidade de ministrar 3 edições das oficinas de formação de iluminadores e técnicos de luz, sendo que uma dessas edições foi feita no online e eu tive a oportunidade de pensar todo o aspecto pedagógico da construção dessa oficina e da sua adaptação para o ensino remoto. Eu também tive a oportunidade de trabalhar como pesquisadora, colaboradora do projeto de doutorado da Nádia Luciani, que pesquisava a performatividade da luz. Eu entrevistei 16 iluminadores do Brasil inteiro e a Nádia também entrevistou alguns iluminadores de fora do Brasil para a gente poder compor de maneira mais estruturada esse projeto de doutorado. Eu fui também criadora do GPT, o grupo de pesquisa em teatro para a infância, em que eu sou, além de proponente, eu também penso a direção e a iluminação, e que a gente pensa quais as possibilidades de trabalho com teatro infantil contemporâneo. Com o GPT, a gente aprovou um projeto no edital de ações afirmativas e também na Lei Aldir Blanc. E por último, eu queria mencionar um artigo que acabou de ser publicado na revista Aspas e que é a continuação da pesquisa que a gente iniciou com a autobiografia de todas nós, que é o Questões de Gênero, desvelando a desigualdade de gênero no mercado da iluminação cênica no Brasil. Esse projeto foi um trabalho de pesquisa desenvolvido por mim, pela Milena Sugiyama e pela professora Nádia Luciani, que foi convidada para publicar esse trabalho dentro da revista Aspas e que eu tenho muita honra de ter feito parte. Esse trabalho busca tanto levar uma conscientização para homens e mulheres sobre quais são as dificuldades, os perigos que a questão de gênero traz dentro da nossa área especificamente, e também tem uma tentativa de empoderamento da parte das mulheres e também de conscientização da parte dos homens. Um trabalho que eu considero de suma importância, não só para o mercado da iluminação, mas que eu espero que de alguma maneira possa alterar a realidade tão difícil que a gente tem nos dias de hoje. Uma questão que eu, no caso, falo sobre gênero, mas que também chega nas questões de raça e nas questões de classe social. Vocês pedem também que eu mencione um pouco sobre as minhas experiências práticas, além desses projetos que eu coordenei e eu fiz parte. Eu queria mencionar algumas delas. Como bolsista do LABIC, além das edições da nossa oficina de formação, eu também tive a oportunidade de trabalhar com atendimentos tanto da comunidade interna quanto da comunidade externa por 2 anos. Eu tive a oportunidade, queria dar especial destaque, para o espetáculo A Jangada Voltou Só, em que eu fiz assistência de criação de luz e também operação de luz, um espetáculo que a gente fez no Guairinha, no ano de 2019. Eu fui assistente de direção e também operadora de luz do espetáculo Acordei Cedo no Dia em que Morri, da Vigor Mortis, no ano de 2018, sobre a direção do professor Paulo Biscay, também foi meu professor no bacharelado em artes cênicas. E em 2019 eu tive a oportunidade de trabalhar com a Nádia Nária, da Companhia Brasileira de Teatro, no espetáculo Bem-vindos à Espécie Humana. E nesse mesmo ano eu fui convidada para ser iluminadora do Conservatório de Música Popular Brasileira, tanto no coral brasileiro quanto no coral infantil, que é o Brasileirinho.
Vocês pedem também que eu fale um pouco sobre quais são os trabalhos que eu desenvolvi durante a pandemia. Eu falei um pouco disso tanto nos projetos, porque grande parte do que eu desenvolvi foi dentro da pandemia. Eu tive, infelizmente, pouco tempo de trabalho prático antes da Covid chegar no Brasil. Mas eu queria então só ressaltar quais foram as pesquisas e os trabalhos que eu consegui e que eu mais me dediquei durante o processo da pandemia. Eu tive então trabalhos de pesquisa na área de ensino remoto, porque dentro do Laboratório de Iluminação Cênica, o LABIC, a gente teve adaptação da oficina para a modalidade remota. E esse processo de transposição ele foi o meu projeto de iniciação científica com a professora Nádia Luciani. Esse trabalho foi apresentado na Abrace e é o que a gente tem desenvolvido de forma prática ao longo do ano passado, que a gente vai continuar levando para as oficinas, mesmo quando elas voltarem para o modo presencial. Foi bem importante para mim essa oportunidade de repensar o ensino da iluminação cênica, que tinha sido o projeto de pesquisa da dissertação, né, do projeto de mestrado da professora Nádia Luciani. Então a gente revisitou o que ela já tinha pensado enquanto metodologia para o LABIC e trouxe à luz de pensar como trazer mais autonomia e como pensar os processos de formação com mais foco na parte criativa e um pouco menos de foco na parte técnica, pensando na importância da gente conseguir criar um pensamento estético, um pensamento de linguagem sobre a cena, mas não descartando esses aspectos técnicos, só nivelando um pouco mais esse grau de conhecimento. Então, esse foi uma área de trabalho. Outra área foi o pensamento sobre o trabalho na iluminação cênica e as questões de gênero. Esse é um trabalho que eu tenho bastante orgulho de ter desenvolvido. E também um fortalecimento do movimento que a gente chama de Mulheres na Luz, que é uma hashtag e um perfil no Instagram, e que também se desenvolveu em um grupo no WhatsApp, em que atualmente a gente está em 160 mulheres iluminadoras e técnicas de luz de todo o Brasil. Dentro do projeto de questões de gênero, a gente fala sobre esse grupo do WhatsApp. Também a gente descreve todos os movimentos de mulheres que aconteceram, movimentos de mulheres iluminadoras que aconteceram durante a pandemia. Então esse foi um lugar que eu dediquei bastante atenção, de entender não só quais são as questões de gênero, mas entender como as mulheres iluminadoras têm se mobilizado de maneira coletiva. O último tópico que vocês pedem para que eu mencione são os meus planos para o futuro. E aí esse é um momento que me deixa bastante animada, principalmente pela retomada das atividades presenciais, mas também pela perspectiva que ele traz. Como eu falei, eu tive um trabalho bastante focado nas mulheres e na área de iluminação. E isso tem a ver com o interesse, e talvez por conta disso tenha surgido esse interesse, de criar uma empresa que trabalhe com técnicas de luz de uma maneira mais segura, então pensando nessas questões de segurança que o projeto Mulheres na Técnica trouxe pra gente, tanto na questão de equipamento quanto de formas de trabalho. Essa empresa se chamará Para, uma empresa em parceria com a Milena Sugiyama, que estava comigo presente em todos esses projetos durante a pandemia, e uma parceria que também já vem há mais de 5 anos. A nossa ideia, então, é que a gente consiga contratar iluminadoras e técnicas de luz para fazer trabalhos tanto na área das artes cênicas, quanto também atender espaços culturais através de design e artes visuais. A gente também tem um interesse de migrar um pouco para a área de arquitetura, compreendendo a iluminação cênica como uma possibilidade de entrar nesses espaços e de levar a arte através da iluminação, né, dos projetos de design de luz, para mais pessoas. E a Para é um projeto que tem me mobilizado bastante, porque eu acredito que ela é uma forma prática de conseguir aplicar tudo que a gente desenvolveu dentro da pandemia, assim, esse momento tão difícil, mas que trouxe alguns momentos trouxe essa possibilidade de a gente parar e refletir não só sobre o nosso trabalho, mas sobre a maneira como a gente organiza trabalho coletivamente, né? O trabalho da Para ele tem muito a ver com a gente valorizar o trabalho das mulheres, mas também da gente valorizar a diversidade, entendendo a importância da gente pensar as questões raciais e as questões de classe também. Então, apesar de ser um grupo, apesar de ser um projeto proposto por mulheres, a gente pensa na integração de homens dentro dessa equipe, porque uma das coisas que a gente concluiu depois de tanto trabalho de pesquisa foi que tem uma importância muito grande que homens e mulheres trabalhem em espaços em que
as mulheres possam se sentir seguras para atuar com autonomia e que os homens possam aprender na prática como é desenvolver um trabalho com respeito às questões de gênero. Acho que era isso que eu tinha para contar agora. Tem um pouco mais de informações e algumas fotos de outros trabalhos, principalmente os que eu desenvolvi ao longo do bacharelado, que eu não mencionei aqui e que estão listados no meu currículo. Peço que vocês, se interessarem, deem uma olhadinha. Queria agradecer a oportunidade e até a próxima!